Bom, boa noite, pessoal. Nós vamos, então, iniciar a nossa segunda aula, a fim de debruçarmos, né, sobre esse assunto, que é de grande relevância para as reflexões teológicas, para o entendimento da palavra do Senhor, entendimento daquilo que o Senhor nos deixou a respeito da sua autorrevelação, da sua revelação para o nosso aprendizado a respeito da redenção, dos seus juízos, dos seus decretos e de toda a sua manifestação. Nós vimos na aula passada, no último encontro, um pouco a respeito o que é revelação geral, que diz respeito à manifestação que o Senhor se deu a conhecer por meio da criação, da consciência e da providência. E falamos também sobre revelação especial, falando que a revelação especial, ela se dá hoje se deu de forma plena em Jesus Cristo, mas ela se deu por meio das proposições que foram depositadas aqui na Bíblia. Então, aqui está a nossa regra de fé, a qual o Senhor quis demonstrar a si mesmo e o seu plano redentivo, para que nós o conhecêssemos como revelação, que é chamada revelação especial. Nós começamos a falar um pouco sobre os modos da revelação verbal de Deus, o modo como ele se manifestou verbalmente, a fim de que nós o conhecêssemos. Nós falamos, então, que é impossível de nós conhecermos colocando ele como um sujeito em análise, ou um objeto em análise, mas nós só podemos o conhecer segundo aquilo que ele se revelou, ou se auto-revelou, ao descortinar-se, e nós podemos, então, examinar aquilo que ele se auto-revelou, aquilo que ele deixou que nós contemplássemos. Nós falamos o conceito de teofania, que é a primeira manifestação de Deus, do modo como ele se revelou para nós. Nós falamos o conceito, eu só quero lembrar alguns tópicos desses conceitos, que são conceitos importantes para a nossa aula, e vamos dar continuidade agora aqui, que é a revelação dessa teofania, logo no paraíso original, né, no paraíso, no Éden, e depois a gente vai ver no período patriarcal, no período mosaico e no período do céu e da nova terra. A gente vai ter condições de avançar até aí, eu creio que nós vamos avançar hoje com os nossos estudos. Como conceito de teofania, vocês vão se recordar e vão lembrar da última aula, nós falamos que essa manifestação que o Senhor usa para dar-se a conhecer a sua vontade, ela é imediata. Isso significa o quê? Que ela não depende de mediação, ela não depende de uma mediação para que a pessoa compreenda a sua vontade, como é o caso da profecia. Profecia, a pessoa recebe uma revelação, essa revelação vinda de sonhos, visões, algo subjetivo ao coração. Ela precisa interpretar essa mensagem que o Senhor quer falar, ou quis demonstrar nas Escrituras. Então, a profecia ela é mediada por causa dessa interpretação. A teofania, não. A teofania já é uma forma imediata. O Senhor se demonstra externamente com fisicalidade, com temporalidade. E ali ele fala imediatamente com o recipiente da sua revelação, com aquele em qual ele está tratando. No caso ali, como eu falei que essas figuras são meramente ilustrativas, Adão e Eva. Então, como a gente está falando no paraíso, é lógico, tratando-se de Gênesis 3:8, quando o Senhor encontra com Adão e Eva ali. Então, ele se faz conhecer dessa forma imediata, temporal. Então, logo que ele emitiu a mensagem, ali era uma mensagem de juízo e o plano redentivo inicial, né? Vocês lembram de Gênesis capítulo 3, verso 15. Então, logo ele emite essa mensagem, a teofania cessa. Por isso que ela não ela é temporal. Por isso que ela tem esse caráter de temporalidade. Ele se faz conhecer manifestadamente com fisicalidade no momento, mas depois logo em seguida cessar. Então, isso é só para a gente recordar um pouco do que foi dito. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, nós vamos ver que ele se manifestou de diversas formas.
ele se manifestou como uma pessoa, como um ser humano, né? Que tem braços, pernas, mãos, enfim. Ele se manifestou em forma de nuvem, ele se manifestou em forma de fogo. Então, é com fisicalidade, que a pessoa pudesse ver, se sentir, apalpar. Ele se manifestou dessas formas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento a gente vai ver que, ao que tudo indica, no céu e na nova, no céu e na nova terra, que são períodos diferentes, lugares diferentes, isso a gente pode tratar numa outra aula sobre escatologia, mas ele também dá a entender que Deus Pai, ele se manifestará dessa forma, com fisicalidade também nessa evento posterior, né, que a gente chama aquilo que vai vir depois da nossa morte, quando o Senhor voltar em glória, né, e nós encontrarmos com Ele nos ares, enfim, naquele momento em que nós tivermos o nosso encontro com o Senhor. Então, ali dá a entender, segundo a gente lê em Apocalipse, nós vamos ver, que ele se manifesta com fisicalidade. Não só o Filho ele é hoje físico, né? Ele assumiu a forma de homem, ele morreu, ressuscitou com a forma de homem, corpórea. Mas a gente está falando do Pai, que é um ser espiritual. Então, a gente vai ver alguns textos e a gente vai trabalhar isso. Então, é muito interessante. Antes de aprofundarmos ainda um pouco mais, qual que é a importância disso? Primeiro, aparentemente, você pode pensar assim, será que isso tem alguma relevância prática? Eu vou falar de imediato que tem, sim, relevância prática, porque joga por terra a ideia de que a matéria é algo má, de que a matéria é algo que está contaminado, de certa forma, e Deus não poderia contemplá-la, não poderia usá-la de alguma forma. Isso porque os gnósticos, né, do gnosticismo, aí no segundo século, no primeiro século teve só uma primeira aparência dos gnósticos, mas no segundo século eles afirmavam, eles ensinavam que a matéria era má, isso com aquela ideia do dualismo platônico, que a matéria era má, e que o corpo, que o espírito, sim, era algo bom. Então, já cai por terra essa ideia, ao demonstrar que na criação o Senhor fez todas as coisas criadas ali, ele fala que tudo era muito bom, e ele também se manifesta com fisicalidade, com materialidade, inclusive na pessoa de Cristo Jesus, quando ele encarnou, né, o Verbo assumiu forma de homem, e ali na cruz ele morreu por nós. Então, a gente vai ver que os propósitos da teofania, assim como da profecia, da operação conclusiva, é apresentar tanto o plano redentivo, a aliança que o Senhor fez com o seu povo, quanto também apresentar os juízos de Deus com o seu povo. Vocês vão ver isso logo ali, quando nós falarmos sobre o período patriarcal, que o Senhor se manifesta para apresentar o juízo. Aqui no paraíso original, o Senhor se manifesta ali também para apresentar o juízo por causa da queda. Então, tem um propósito, explicar essa mensagem que é transmitida pelo Senhor. Algo que precisa ficar claro também é que a materialidade, a corporeidade, não faz parte da essência de Deus. Então, a gente precisa entender o que é essência. Essência é a mesma palavra de natureza, tá? Ou cio, então, não precisa gravar essa palavra, mas significa natureza, algo que é inerente à pessoa. Se tirar, a pessoa ela já perde característica. Nós, seres humanos, a matéria ela faz parte da nossa essência. Se tirar a matéria de nós, nós deixamos de ser. Isso nós vamos ver, e você vai poder observar também no texto sagrado, que quando nós ressuscitarmos, o nosso corpo físico também ressuscitará. O Senhor também ressuscitará o nosso corpo físico. Lógico que sem a corruptibilidade, né? Assim, o aspecto corrupto que hoje faz com que ele se degenere ou desgaste com o tempo. Mas, enfim, isso não a fisicalidade não é própria do ser de Deus, ou seja, ele é um ser espiritual, puríssimo. Ele só assume a forma de materialidade, fisicalidade,
porque ele entende que assim é necessário, ou entendeu que assim foi necessário para manifestar e comunicar o ser humano. E aí o primeiro ponto, né, algo que também, só para ilustrar aqui, para a gente entender, a gente tem a mania de falar que nós somos pecadores por natureza, ou por essência, sendo que esse conceito é um conceito equivocado, porque nós não fomos, ou nós não somos pecadores essencialmente. Se arrancar o pecado de nós não deixamos de existir. Pelo contrário, isso acontecerá. O Senhor ele arrancará todo o pecado e todas as consequências do pecado de nós, e nós seremos assim, como foi a sua vontade que fôssemos no Éden, né? O homem ele foi criado bom, essencialmente bom ali. E ele que optou, então, pela queda, por desobedecer os preceitos do Senhor, o Senhor o colocou à prova e ele optou por desobedecer. Então, enfim, nós paramos, então, isso é só um aspecto introdutório, nós paramos aí no paraíso original, quando o Senhor se manifesta a Adão e Eva, e ele se manifesta com fisicalidade. E aí a gente vê aí, ó, eles ouviram a voz do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus apareceu com fisicalidade, isto de uma forma que ele fosse visível, inclusive, como ele emitia sons, tá vendo? Sons precisa de prega vocal, né? Precisa dessa necessidade de, tendo em vista ele aparecer fisicamente, precisava dessa corporeidade, ele andava, então ele tinha as pernas, né? Tinha o pé, enfim, ele não flutuava. Então, é algo para demonstrar que a aparição dele foi dessa natureza. Um ponto que eu quero chamar a atenção, quando nós falamos sobre Gênesis, geralmente a gente trata isso, e eu acho que é importante nós tratarmos logo antes de nos aprofundarmos mais. Em relação ao quê? A imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados, como a Bíblia fala, a imagem e semelhança de Deus. E algo que precisa ficar claro aqui também, segundo o que o texto parece nos demonstrar, é que não é só a parte espiritual ou só a parte gerencial que é a imagem e semelhança de Deus, mas também a parte material, ela é a imagem e semelhança de Deus no ponto em que o Senhor se manifestou materialmente e ele falou, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu falo isso pelo texto que a gente pode encontrar aqui em Gênesis capítulo 9, no verso 6, que faz uma correlação entre a materialidade e a imagem de Deus. Então, eu vou ler para a gente aqui, Gênesis capítulo 9, verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem a sua imagem, segundo a sua imagem. Está vendo que há uma correlação entre a sua imagem e também a materialidade do homem? Que não é somente uma questão de gerenciamento da cultura, gerenciamento da vida espiritual, gerenciamento das relações interpessoais. Ele fala também algo sobre a materialidade. Então, dá-nos entender aqui que o homem integral, tanto matéria quanto espírito, e a sua função fazem parte dessa imago Dei, da imagem de Deus, né, sobre a qual o Senhor nos chama e ele está redimindo, e ele nos criou dessa forma. Então, eu queria fazer essa análise inicial e levantar essa conclusão, apesar de que não é muito ensinado isso, não é vastamente ensinado isso, mas, do contrário, nós teríamos que afirmar, se fosse apenas espiritualmente, ou se fosse apenas gerencialmente, que nós seríamos apenas 50% imagem e semelhança de Deus, porque a parte material não teria parte com ele. Entretanto, como eu afirmei, a materialidade não faz parte da essência de Deus, ou seja, se remover a materialidade, a qual ele se dá a conhecer ali na teofania, que é temporária, ele continua sendo Deus. Isso aí não o impede ou não atrapalha o seu aspecto divino, que ele é espírito puríssimo, como eu falei, e a materialidade ele assume essa forma apenas temporariamente. Tá? Então, vamos passar para o próximo slide, que a gente parou na última aula.
Aí, ó, a teofania, ou a forma de manifestação de Deus, nesse período, no período patriarcal. É importante também lembrar que foi exatamente no período patriarcal e no período mosaico que o Senhor mais se manifestou de forma teofânica, de forma com fisicalidade. Aí tem uma imagem, como eu falei, meramente ilustrativa, de três homens, né, 3 pessoas andando, e uma representação de Abrão se ajoelhando perante ali o Senhor, fazendo ali aquela declaração que nós vamos ler ali, Senhor meu, Adonai, ele usa a palavra Adonai ali, né? Senhor meu, e a gente se acha que na sua paz diante do Senhor, se recline aqui, descanse aqui, enfim. E ele percebe fisicamente, né, sensorialmente, a presença do Senhor, e também, como eu também acho que cheguei a pincelar isso na última aula, a presença de outros 2 homens ali representados, né, que eu expliquei que é a angelofania, que é a manifestação do anjo também, em forma corpórea, porque o anjo é espírito, e vocês vão lembrar lá em Hebreus, fala que o anjo é espírito ministrador, ou seja, ele não tem fisicalidade. Mas todas as vezes que ele vai conversar com o homem, ele se manifesta de uma forma corpórea, ou então de uma forma humana, né? Da forma como nós vemos aqui, exceto quando é o caso de sonho, né? Quando a gente vai observar lá em Apocalipse, que o Senhor se revela a João, e lá ele fala a respeito daquelas coisas que iam acontecer, ele fala por meio da boca de alguns anjos ali, e não tem fiscalidade naquele momento, é lógico, até porque é um sonho. Ó, é uma visão, desculpa, não é um sonho, não, é uma visão. Mas vamos ler o texto aqui. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, desculpa, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens, está vendo o que a Bíblia fala? 3 homens de pé em frente a ele, mostrando esse aspecto de fisicalidade. Vendo-os, correu à porta da tenda e ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, aí, como eu falei, está escrito Adonai, né? Quando nós vamos ler aí no hebraico, a transliteração do hebraico, né? Se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do seu servo. Traga-se um pouco de água, aí demonstrando a fiscalidade. Lavai os pés, está vendo que ele assumiu essa forma de homem? Lavai os pés, repousai aqui debaixo desta árvore, trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, algo que é interessante, somente o Senhor, ele pode refazer as suas forças, e ele, porque tinha um aspecto de que havia tido já uma caminhada ali, e eu até falei isso na última aula, que o Senhor só pode se locomover nesse sentido quando ele assume uma forma com fisicalidade, porque ele, sendo onipresente, ele está em todos os locais, em todo o tempo, na sua integralidade. Entretanto, para ele se locomover, ele precisa necessariamente, assim, né, para se locomover de um espaço A até um espaço B, dessa forma de fisicalidade. E aí, por isso que o texto mostra essa locomoção, e que essa locomoção se deu, e ele precisou lavar os pés ali, porque ele estava chegando na casa, né? Era um costume da época ali do Middle, da região da Médio Oriente, então era um costume deles. Então, demonstrando essa realidade no período patriarcal. Eu não vou ler texto por texto, senão ia ficar muito enfadonha a aula, mas ele aparece também para Isaac, ele aparece também, além de Isaac, ele aparece para Jacó, né? Nós lembramos aí que quando ele aparece para Jacó, e outras oportunidades ali, nessas 3 figuras, a patriarcal, se a gente for considerar também que o livro de Jó, ele foi escrito nesse período, o Senhor também aparece para Jó, com fisicalidade, e também Jó anela ver o Senhor no futuro com fisicalidade. Enfim,
Esse período, então, ele se manifesta com uma maior preponderância nesse aspecto, um aspecto físico, temporário, uma comunicação imediata. E agora vai entrando no período em que ele mais se manifesta dessa forma, e depois o texto bíblico vai deixar muito claro, ele deixa de usar essa forma, ele passa a usar uma outra forma. Ele para de comunicar com o recipiente da comunicação, da revelação, face a face, como ele fez com Moisés, e ele passa a usar um novo meio agora de comunicação. Então, logo que nós terminarmos de ver esses aspectos aí da teofania. Então, olha lá, a teofania agora no período mosaico. Então, a gente viu, que eu estou passando mais en passant, que se a gente for deter texto por texto, a gente não conclui, né? A gente não chega ao fim. Então, ele se apresenta ali para Moisés, agora não naquela fisicalidade convencional até aquele momento, que era de uma forma corpórea humana, né? Com aspecto humano. Mas agora ele usa outras figuras para se manifestar, mesmo assim de forma física, de forma temporária, de forma imediata, e ele usa esses meios para comunicar ali com Moisés. O primeiro meio que a gente vai ler aí é aquele fogo sobre a sarça que não consumia a sarça. Mas eu já posso até dar as referências aqui. Em Êxodo 37, 7 a 11, ele usa uma coluna de nuvem para falar com Moisés. Em Êxodo 4, 24 e 26, Deus ele encontra com Moisés ali e o agarra com o fim de matar, porque ele não tinha circuncidado ali os seus filhos, a mulher de Moisés, então, corta o prepúcio dele. Deus ali tem um encontro com ele, com esse aspecto de fisicalidade, depois aparta-se dele, né? Depois que ele passa esse momento. Mas ele usa, assim, então, nuvem para falar com Moisés, ele usa o fogo aí, que até esse momento não era um fogo consumidor, ou seja, ele não consumia a sarça, mas ele usa um outro momento em que é um fogo consumidor, né? Aí já é um fogo com os elementos do fogo que nós conhecemos, naturais, né? Que a gente conhece. Ele usa aquela coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia para comunicar tanto com Moisés, mas também para demonstrar sua presença ali no meio do povo judeu, né? Ali ainda era conhecido como hebreus, enfim. Isso. Ali no período do deserto, em que eles estão andando ali, né, durante todo o período que eles caminharam, então ele está ali nessa forma de fisicalidade, sendo percebido e podendo comunicar, e as pessoas ouviam ele, inclusive, falar com Moisés. Eles viam lá a coluna de fogo, a nuvem que os acompanhava durante o dia. Mas aí eu separei esse texto para nós lermos. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio da sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Está vendo que a manifestação do Senhor nesse momento ela se deu de uma forma tão maravilhosa que Moisés ficou ali atraído a ir até lá, porque a sarça não se queimava. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça, tá vendo? Demonstrando que era o Senhor que estava ali no meio da sarça e se manifestou dessa forma, com fisicalidade. Deus continuou. Não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, por causa da presença do Senhor. Nós sabemos que o local se torna santo quando a presença do Senhor se manifesta. Então, por isso que ele ali determina que Moisés ele tire a sandália de seus pés. Disse mais,
eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Vocês lembram que ele apareceu em forma humana lá para Abraão? Eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Ele aparece de forma humana, com corporeidade, assim, né? com membros, né? Com braços, dessa forma, para Isaac. Ele aparece assim para Jacó. Ele fala assim, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaac, Jacó. Mas aí, diante dessa grandeza, Moisés ele esconde o seu rosto porque temeu olhar para Deus face a face. Então, meus irmãos, o que eu quero demonstrar aí é que agora ele usa um outro meio, mas mesmo assim com fisicalidade, temporalidade e uma comunicação imediata, tá? O ponto que eu quero demonstrar, porque é muito corrido, né? Pouco tempo nós falarmos aqui, é esse Deuteronômio 34:10. Aí foi um período, né, como eu disse, que Deus mais se manifestou de forma teofânica, dessa natureza. Mas depois ele se manifesta, por exemplo, ele manifesta com aspectos do membro do corpo humano, quando ele escreve lá para Moisés os 10 mandamentos, quando ele vai trazer o juízo sobre a nação babilônica, ele escreve também, né, com o dedo, então manifestando-se ali de forma teofânica. Para Elias, ele aparece como uma brisa suave. Para Jó, ele também se aparece de forma teofânica. Mas o que eu quero demonstrar é que o Senhor ele cessa de fazer-se, de apresentar-se dessa maneira, pelo menos temporariamente, porque, como eu disse, ao que tudo indica, no novo céu e na nova terra, ele se manifestará assim. Então, olha lá, em Deuteronômio 34:10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Está vendo? Nunca mais levantou em Israel profeta como Moisés, e que o Senhor se manifestasse dessa maneira. O próximo slide vai ficar, eu vou pular um slide aqui, vai ficar mais fácil de ver aqui, ó. Números 12, 6-8. Esse evento, Miriam e Arão, eles são advertidos, porque eles estavam falando que Moisés estava casando com uma mulher cuxita, mas eles são advertidos aqui da seguinte maneira. Então disse, o Senhor disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós, ou seja, se entre o povo de Israel ali, há profetas, eu, o Senhor, em visão a eles me faço conhecer, ou falo com eles em sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele boca a boca, falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Está vendo? Mas, entretanto, depois de Moisés, é como se fosse interrompida essa manifestação do Senhor dessa maneira, até, por ilação, a gente vai voltar a alguns slides e vamos ver aqui que provavelmente o Senhor se manifestará assim no novo céu e na nova terra. Então, a teofania, a forma de manifestação de Deus, na glória futura. Então, olha lá, na glória futura, no céu e na nova terra, eu li recentemente Apocalipse, em diversas passagens mostra Deus assentado em seu trono e o Senhor Jesus, o Cordeiro, de pé ao seu lado direito. Aí tem algumas referências, tá vendo? O trono parece ser físico e tem um ocupante que é visto como personagem físico ao seu lado, e tem um ocupante. Bom, vamos lá, deixa eu só ler aqui de novo. O trono parece ser físico e tem um ocupante que é visto, com um personagem físico ao seu lado, que é Jesus Cristo. Os crentes estarão de pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. Se você ler, se você tiver a oportunidade, dá uma lida em Apocalipse, até a próxima aula, e vocês vão ver muito essa manifestação do trono de Deus lá e do Cordeiro também. E, ao que tudo parece, João via fisicalidade, João via, e também nós veremos no novo céu e na nova terra, no céu e na nova terra,
o Senhor se manifestando com fisicalidade. É, como eu disse, uma ilação, algo que nos parece que acontecerá dessa maneira. Ela cessou durante um tempo, mas ao que dá a entender, ela voltará a acontecer nesse novo tempo. Em Apocalipse 22.4, 22:4a, fala aí: contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Tá vendo? Não está falando da pessoa de Jesus Cristo. Aí está demonstrando a própria pessoa de Deus Pai, tá? Então, demonstrando que também estará apresentando-se dessa forma, com fiscalidade. Meus irmãos, nós não temos como completar e chegarmos na profecia hoje. Mas esse primeiro modo de revelação de Deus, ele foi cumprido, nós conseguimos falar aqui que foi a teofania. Na próxima aula, nós entraremos nesse tema, então, da profecia e dos meios sobre os quais o Senhor se manifesta em profecia. E aí a gente vai poder ver aquilo que o Senhor nos deixou nas Escrituras a respeito desse meio que ele usou para deixar-se ser conhecido, tá bom? Eu vou aqui parar a gravação agora e nós teremos um momento de perguntas.